Como eu falei para vocês, esse mês é o mês da família e eu estou criando uma série de palavras que vão se chamar The Real Family, né? Real Family no sentido de que a família é real, de uma forma real, de realeza, do reino de Deus. Real também para a gente entender o padrão real da Bíblia, como a Bíblia enxerga e como nós deveríamos ser uma família cristã. Para isso, coloquei um texto de 1 Pedro 2,9, que diz que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tá? E concluindo tudo que a gente fez hoje, da formação do Vida Plena e também da palavra do evangelista Daniel sobre o Bible Time, queria que a gente pudesse abrir a nossa Bíblia e refletir sobre o Salmo 119, de 9 a 11. Salmo 119, de 9 a 11 diz o seguinte: como pode o jovem manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a sua palavra? Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então esse texto que eu separei para a gente refletir, para a gente terminar esse nosso culto de hoje, começa com uma pergunta: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Essa é a frase que marca esse texto que a gente separou hoje, né? Como pode o jovem? O jovem, nós somos jovens, né? Você tem, sei lá, 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, você ainda é jovem, né? E eu sempre falo que jovem, em relação à eternidade que a gente tem com Jesus, todo mundo aqui é jovem. Mas assim, a nossa juventude é marcada não só pela nossa idade, mas muito pelo nosso pensamento e nossa forma de viver. E o que eu vejo aqui nesse culto, eu vejo aqui na vida de vocês são jovens. Até vocês têm filhos adolescentes, alguns de vocês têm filhos maiores, mas assim, o coração e a cabeça de vocês são muito jovens. O jovem é uma pessoa que quer desfrutar da vida. O jovem é uma pessoa que quer aproveitar ao máximo dessa vida, né? Nós somos jovens, apesar de já com filhos, apesar de viver de uma maneira boa hoje, mas assim, nós somos muito jovens. Em relação à eternidade de Deus, ainda somos crianças, bebês. Mas jovem, como que você pode manter puro o seu coração? Eu vou estar trazendo de novo uma palavra que eu trouxe no ano passado, mas é uma pincelada sobre os inimigos da família, né? Não sei se você lembra, ano passado eu fiz uma pregação sobre os inimigos da família. Quem eram os inimigos da família? Eram 3. Primeiro, a carne. Segundo, o mundo. Terceiro, o diabo. São 3 inimigos da sua família, são inimigos da sua vida espiritual, e eles que atrapalham a gente de andar nos caminhos do Senhor, de viver a palavra de Deus nas nossas vidas. Desses 3 aqui, para mim o mais fraquinho é o diabo. O diabo é o que tem menos peso dentro dessa batalha diária. Eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem de dificuldade de viver Deus, de viver a palavra de Deus nas nossas vidas, é a carne. Então, começando pela carne, a gente vai pensar o seguinte: em Romanos capítulo 7, versículo 25, diz o seguinte: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Já falei uma vez sobre a escravidão, né? De qualquer forma, a gente está sendo escravizado, ou pela palavra, ou pela lei, ou pela lei do pecado. Mas assim, debaixo do guarda-chuva de Deus, debaixo da proteção de Deus, nós temos uma liberdade que é a liberdade de escolha, de não pecar. E a carne é algo que te leva a pecar, te leva a cobiçar, te leva a querer aquilo que você não tem. E muitas vezes a carne é o conflito nosso diário. É o nosso conflito, é aquele conflito que você tem quando você está comendo e que você não precisa comer mais, mas porque você pagou uma churrascaria cara, você vai comer. Você não precisa comer, mas você vai comer.
né? A nossa carne, ela é terrível, porque a nossa carne, ela consegue enganar a nós mesmos. Eu não preciso mais disso, mas eu quero, né? Então assim, a carne é algo que atrapalha a gente. E se você for pensar na palavra de Deus, a palavra de Deus não é algo muito atrativo na sua semana. Aliás, na sua semana, se você pegar a sua Bíblia, ou até o seu celular e tentar ler a Bíblia no seu celular, quando você abre o seu celular, você nunca abre na Bíblia, você abre no Facebook, você abre o WhatsApp, você abre o KakaoTalk, você abre o Snapchat, você vê quais são as últimas imagens. Mas dificilmente você pega a sua Bíblia, mesmo tendo, não uma Bíblia de 70 mil reais, mas tendo uma Bíblia de graça. De graça não, porque a gente paga a internet, né? Mas assim, praticamente de graça, que você tem aqui dentro, e que você pode ler a qualquer hora do seu dia. Quando você pega o seu celular, você não abre a Bíblia. Por quê? Porque a carne quer saber das novidades. A carne quer ver as coisas novas que acontecem. Então, a carne realmente é algo que tem atrapalhado nas nossas vidas. Uma outra coisa que atrapalha as nossas vidas é o mundo. Não amem o mundo e nem o que nele há. Esqueci. Não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então o mundo é o que nos rodeia, o mundo é o lugar onde a gente vive. E muitas vezes o mundo nos leva a nos afastar de Deus, nos leva a ficar longe de Deus. E o terceiro inimigo da nossa família, que é o diabo, né? O diabo, ele olha cada um de nós como alvos. O diabo, ele olha cada um de nós, ele quer derrubar, ele quer destruir a nossa família, ele quer destruir o relacionamento que você tem com seus pais, ele quer destruir o relacionamento que você tem com o seu marido, com a sua esposa. E sabe, eu tenho pensado muito nisso, e um livro que tem me chamado muito a atenção, que eu estou acabando, que eu vou acabar com ele essa semana, mas que eu quero meditar com vocês também. É um livro chamado Casamento Blindado. Alguém já leu o Casamento Blindado? O Casamento Blindado é um livro fantástico, né? O pouco que eu já sei dele, que eu já li, já vi que ele é extremamente importante para as nossas vidas. Você blinda o seu carro, por quê? Porque você tem medo, você quer preservar a sua vida, você quer preservar a vida da sua família. Por isso que a gente blinda os nossos carros. Não, eu não blindo, mas assim. Mas assim, sabe por que a gente anda com um carro desse? Porque a gente quer proteger a integridade da nossa família, da nossa vida. E você precisa fazer isso com o teu casamento. Você precisa criar um casamento à prova de divórcios. E nós precisamos prestar atenção nisso, porque o inimigo, como diz a palavra de Deus, ele é um ladrão que vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz: eu vim para que tenham vida, e tenham vida plenamente. Deus, ele quer proteger a sua vida, Deus quer guardar a sua vida, Deus quer que você mantenha puro o seu coração. Deus quer blindar o seu casamento, quer blindar a sua família, quer blindar os seus filhos, para que eles sejam salvos, para que eles tenham vida. E a gente, como igreja, nós precisamos prestar atenção nisso. Existem inimigos que querem acabar com a família, e esses inimigos muitas vezes somos nós mesmos, porque a nossa carne é aquilo que atrapalha, que leva a gente a ficar longe de Deus. Sabe, nós precisamos olhar para a palavra e ver a importância dela nas nossas vidas. Parece um chavão, né? Todo domingo eu venho aqui e falo para vocês que você precisa ler a palavra, que você precisa ler a Bíblia. Mas como pode o jovem manter pura a sua conduta? Aqui nesse texto, 4 coisas eles falam para a gente. Esse texto nos fala para a gente manter pura a nossa conduta, para a gente tentar pensar numa blindagem na nossa família, no nosso casamento, nos nossos filhos. Primeiro, vivendo de acordo com a tua palavra. Nós precisamos aprender a viver de acordo com a palavra de Deus. E como que você vai viver de acordo com a palavra de Deus se você não está lendo ela? Se você não leva ela como algo importante para você?
Comida é importante para você. Você come todos os dias. Você come 3 vezes ao dia. Ou mais. Tem gente que come quase o dia inteiro. Mas assim, sabe, a gente come, a gente precisa entender que a Bíblia também é uma comida, também é a nossa fonte de energia. E se a gente não conhece a palavra, a gente não tem como viver a palavra de Deus. Segunda coisa que esse texto nos fala é que nós precisamos buscar de todo o coração. Nós precisamos nos dedicar, nós precisamos investir, nós precisamos nos doar, nos dar, para que possamos viver buscando com o nosso coração, com tudo que temos e com tudo que somos. A terceira coisa que esse texto nos remete, que nós possamos viver sem desviar dos teus mandamentos. É muito complicado viver sem desviar da palavra, muito complicado. Se a gente olhar o mundo e olhar as coisas que têm acontecido no mundo, é muito difícil de você não se desviar dos mandamentos. A gente vive num sistema corrupto. Nós vivemos, os nossos negócios, nosso trabalho, muitas vezes envolvem em desobedecer leis. Você anda no trânsito e você pensa assim, não, hoje eu não vou desobedecer nenhuma lei, mas você desobedece. Sabe, nós temos uma dificuldade muito grande de andar, de ter um caminho reto, de andar nos trilhos certos. Mas sem a palavra de Deus é impossível a gente manter a nossa vida sem desviar dos mandamentos. E última coisa que esse texto nos diz é que nós precisamos guardar no coração a tua palavra. Como que se guarda a palavra de Deus no nosso coração? Você não pode enfiar ela aqui dentro. Não existe um USB no coração que você põe. Você tem que fazer o quê? Você precisa decorar a Bíblia. O quê, pastor? Decorar a Bíblia inteira? Não precisa decorar a Bíblia inteira. Mas a gente precisa aprender a decorar. Aprender a ter algumas mensagens, algumas palavras gravadas no nosso coração. Para que quando a gente precisar usar, a gente vai usar, porque ela vai estar ali guardada no seu subconsciente. E a hora que você precisar, você vai usar. É importante que a gente tenha a palavra guardada no nosso coração, para que durante o dia, nas nossas vidas, nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos dela para nos guiar, nós precisamos dela para nos orientar sempre nas nossas vidas. E você precisa ter essa palavra no seu coração. Quando a gente começou o estudo bíblico, eu falei, é importante a gente ter a palavra. Você não sabe onde está, tudo bem. Eu lembro que existe um texto que fala da nação santa. Eu não vou lembrar que o texto está escrito em 1 Pedro 2,9. Mas eu falo, nação santa. Vai no amigo Google. No amigo Google você vai colocar nação santa, versículo da Bíblia, você vai achar. Mas pelo menos você tinha alguma coisa, alguma memória do que poderia acontecer, do que você já tinha ouvido e estava guardado no seu subconsciente. Então aprenda a desenvolver essa capacidade de reter, de manter a palavra guardada dentro de você. E a palavra muitas vezes ela é guardada, ela é guardada no nosso coração quando a gente transforma a teoria em prática. Quando você transforma a teoria em prática, ela fica gravada no seu coração. Isso acontece com todas as coisas na nossa vida. Então, o Salmo 119, fica para a gente refletir essa ideia. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos seus mandamentos, guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Durante todo esse mês, nós vamos estar refletindo e orando pelas nossas famílias. Então que você possa hoje pegar um papelzinho daquela frutinha, colocar um pedido de oração e pendurar na árvore, para que a igreja inteira possa estar orando por você e pela sua família. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, mais um domingo que o Senhor nos dá para nos reunirmos aqui na Tua igreja, refletirmos na Tua palavra. Obrigado, Deus, pela vida do evangelista Daniel, que veio aqui nos dar esse alerta em olhar para as nossas vidas, olhar para a nossa família e talvez reavaliar em nós o quanto que nós temos colocado da Tua palavra e da Tua presença dentro das nossas casas. Deus, eu oro, Pai, para que através desse domingo, que desse domingo em diante, nós possamos decidir e nos comprometer, Deus,
a ter mais da tua palavra viva dentro das nossas casas, dentro dos nossos corações, que possamos investir mais naquilo que é a tua palavra, porque a nossa fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Nos ensina, Deus, nos ensina a levar muito a sério a tua palavra, para que nós possamos aqui nessa igreja ver um grande avivamento através da busca de coração pela tua palavra. Te louvamos e te agradecemos, tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém.